Em dezembro de 59, a gente teve o quebra-quebra das barcas, também chamado de revolta das barcas. Foi um fato que fez a multidão urbana se levantar e reagir contra a família Carreteiro, que controlava principalmente a empresa Cantareira, que era a empresa de navegação marítima que fazia ligação do transporte de barcas entre Niterói e o Rio de Janeiro. Portanto, o serviço de barcas era privado e houve uma greve. E não era a primeira. O fato é que o serviço era muito ruim. Talvez o que a gente possa dizer é que o serviço era desatualizado. Esse trânsito na Bahia aumentou muito e a estrutura das barcas se manteve mais ou menos a mesma do início da década de 40 até a década de 50. Não é? Na sequência da revolta das barcas, o serviço foi estatizado. E a greve terminou sendo resolvida naquele momento com o chamado dos fuzileiros navais. A Marinha assumiu o serviço de barcas na ausência dos trabalhadores em greve. A cidade não podia parar, o transporte não podia parar, então chamaram os marinheiros. E, naturalmente, os marinheiros não são preparados para um serviço público, assim dizer, são preparados para a guerra, outra coisa. Né? E houve até um tiro, de fato, que causou um acidente, que aí rebelou a massa de vez. E aí começou o quebra-quebra. A população começou a quebrar a estação das barcas, quebrar tudo que via pelo caminho. Então a multidão saiu dali das barcas, ali na Praça Araribóia, atravessando o centro da cidade em direção às residências da família Carreteiro e destruindo todo o comércio da região, inclusive os bondes. Não é? O serviço de bonde em Niterói acaba depois dessa revolta e eles terminam invadindo as diferentes residências da família Carreteiro e saqueando tudo, mas não saqueando para roubar, jogando coisas pela janela. Os homens se vestiram de mulher com os vestidos finos e começaram a posar para os jornalistas, colocavam as joias. E teve um outro acontecimento emblemático, que foi o afogamento de um cachorro doméstico de estimação, um piquinês, que era uma raça que se usava muito na época, não é? Que foi afogado na piscina de uma das casas. Não é? E é uma dessas expressões da revolta popular contra a riqueza da família. Em 61, veio um outro acontecimento trágico, que foi o incêndio do Gran Circus norte-americano, que é o famoso incêndio do Circo de Niterói, onde mais de 300 pessoas morreram no ato do incêndio, né, do fogo, e fora os muitos que ficaram mutilados, enfim, e foi uma verdadeira mobilização popular de solidariedade com as vítimas. Mas o que é importante também nesse caso? Assim como no quebra-quebra das barcas, o papel do Estado é que foi colocado em questão, não é? Porque como é que um serviço público o Estado não conseguia controlar e não conseguia atender a população? No caso do circo, aconteceu a mesma coisa. Como é que se pôde fazer um circo, montar um circo na cidade, que era um dos circos mais importantes da América Latina na época, não é? E ninguém ter um programa de controle de incêndio, ninguém ter esse controle, não é? E acontecer aquela tragédia que destruiu a vida de tanta gente naquele momento, assim como o quebra-quebra das barcas destruiu tantos estabelecimentos comerciais e atingiu a vida de tanta gente. Não é? Claramente, nos dois casos, o papel do Estado é o X da questão. Agora, em 64, aí a situação do Estado é diferente. Quando vem o golpe, o regime militar imediatamente começa a prender todos os opositores, não é? Todos os sindicalistas, os comunistas, os eventuais opositores do regime, e começou a prender todo mundo. Foi tanta gente que eles trouxeram para Niterói que não cabia nas delegacias, nas prisões, nos cárceres que existiam do batalhão da Polícia Militar, da Polícia Civil e assim por diante. Então eles levaram tudo para o ginásio do Caio Martins, foram umas 2.000 pessoas presas, não é? Ao longo do ano de 64 lá, e naturalmente aí a gente vê que o papel do Estado, não é? Talvez não tenha sido necessário, foi forte, presente, mas não necessariamente melhor do que o papel do Estado nos outros acontecimentos trágicos. Ninguém lembra do caso do Caio Martins. 2.000 pessoas foram presas lá. E ninguém lembra do ginásio Caio Martins. Fica no meio da cidade, não é?
O maior edifício público que tem na cidade é o Complexo do Caio Martins, não é? E pouquíssimas pessoas sabem que ali um dia foi um presídio político. O quebra-quebra das barcas, todo mundo sabe que aconteceu. Mas uns culpam o governador, outros culpam o presidente da República, outros culpam o sindicato, outros culpam os marinheiros, outros culpam a família Carreteiro. Fica uma disputa de memória. Ninguém tem uma explicação para o acontecimento. No caso do incêndio do circo, todo mundo concorda que foi uma tragédia, que a cidade sofreu muito, não é? E que aqueles que foram responsabilizados judicialmente, criminalmente, pelo acontecimento, que foram 3 empregados do circo foram demitidos e foram acusados de provocar um incêndio, todo mundo diz, não tem uma pessoa que diga que eles é que foram os responsáveis. Ninguém acredita na solução que a polícia deu para o caso. Todo mundo concorda. Então o que é interessante é o seguinte, a memória do quebra-quebra das barcas, ninguém concorda com a lembrança. Cada um conta uma história diferente do outro. No circo, todo mundo conta a mesma história e todo mundo concorda com tudo. E todo mundo conhece alguém que teria morrido no circo, ou se não, ou naquele dia, que ia para o circo, no meio do caminho não foi. Todo mundo tem uma história para contar do circo. E o caso do Caio Martins, ninguém conhece, ninguém foi preso, ninguém sabe que ele foi presídio, não é? Ninguém lembra. É um caso interessante para a gente problematizar o que é o trauma coletivo. Tem trauma que faz que todo mundo lembre, não é? Tem trauma que todo mundo esquece. E tem trauma que cada um tem uma versão para o assunto, não é? E isso, na verdade, traduz esse período, não é? Que pode se combinar também com o período da morte do Roberto Silveira e da prisão de Badier Silveira, que representa uma época da política fluminense, mas que claramente é um período em que o papel do Estado estava em discussão, não é? A afirmação do poder da sociedade civil estava se fortalecendo, não é? E criava um ambiente de muita tensão na sociedade, sobretudo do ponto de vista político. Esses 3 acontecimentos, não é? Eles marcam a história da cidade de Niterói, mas eles combinam com uma conjuntura de crise política, que não é só fluminense, é a época também da renúncia do presidente Jânio Quadros, a época da dificuldade do presidente João Goulart assumir o governo, é uma época também que vai resultar no golpe de 64. Então, esse período de 59 a 64, não é? No cotidiano da cidade, em vez de ser lembrado pelas instituições, é lembrado por esses fatos que qualquer um poderia ter vivido.